Falamos agora com o Padre Júlio Rocha, que cumprimento uma vez mais, muito boa tarde, sobre estas festas de São João, nomeadamente as Sanjoaninas, na cidade de Angra. Mas antes de irmos à festa, porque é que, na sua opinião, São João tem uma dimensão popular tão grande e uma festa popular que se repete em muitas localidades do país? Certamente não será por causa da sua personalidade ou da sua biografia, tendo em conta que São João comia gafanhotos e mel silvestre, vestia peles de camelo e foi um profeta da desgraça para Herodes e anunciava penitência, um batismo de penitência, já o machado está à raiz da árvore. Seria difícil o povo simples pegar numa biografia destas e fazer desse um santo popular, como, por exemplo, pegar numa biografia de São Francisco, que é muito mais, digamos assim, próximo de nós e humano, entre aspas, do que o próprio São João. A festa de São João, como a festa de São Pedro e a festa de Santo António, acontecem porque calha no solstício de verão e todos nós sabemos, muitas festas religiosas têm essa característica de se aninharem junto a datas de sementeiras, de colheitas, de inverno, de verão. Natal é o solstício de inverno, a Páscoa é o equinócio da primavera e tudo isso, e certamente isto compreende-se porque estes santos são celebrados naquele início de verão. Tempo de colheitas, tempo do fim da primavera, tempo do princípio do verão. Associam-se a esses ciclos da própria natureza. Associam-se a esses ciclos da própria natureza e da vida, que a humanidade, desde os seus inícios, os seus primórdios, marcou as suas festas, que nós vemos da tradição judaica, da tradição cristã, da tradição própria, até muçulmana, temos sempre essas marcas do calendário lunar, mais do que do calendário, e também do calendário solar, que marcam a vida das pessoas. Mas, de qualquer forma, São João é talvez o santo mais simpático dos santos populares portugueses. Não vou fazer disso um fim-capé, mas é aquele que está mais espalhado no Porto, em muitos lugares existe esta celebração. E existem também nos Açores, há muitos anos, em Vila Franca, as festas de São João da Vila, e na Ilha Terceira, na Angra do Heroísmo, as Sanjoaninas, que são a maior festa, digamos, costuma-se dizer, entre aspas, profana dos Açores. E, portanto, é esta a data, porque marca sempre, tem que estar sempre incluído no dia 24 e calha sempre, durante os 10 dias, calha quase sempre na altura do solstício de verão. E porquê, na sua opinião, nomeadamente as Sanjoaninas, enfim, adquiriram dimensão tamanha para a Ilha Terceira, mas também para todo o arquipélago e para quem chega de fora? Nós fomos, quem foi connosco para povoar os Açores da Igreja, quem levou a palavra, quem levou a mensagem e a pregação foram os franciscanos para o povo, os jesuítas para as elites e os franciscanos para o povo. E certamente os franciscanos traziam muitas devoções populares, a devoção ao Espírito Santo também é deles, a devoção mariana, a devoção a santos franciscanos e a todos os santos em geral. Nós temos uma devoção muito especial e um bocadinho festeira. A Ilha Terceira, em particular, que acolhe as festas sanjoaninas, tem uma rua, a cidade de Angra, que é uma cidade renascentista, portanto foi traçada, o centro histórico da cidade foi traçado primeiro em papel para depois ser implantado no terreno. Uma das 3 ruas icónicas, temos a Rua Direita, temos a Rua da Sé e temos a Rua de São João. A Rua de São João era a Rua do Povo, era a Rua dos Grandes Comércios, não era propriamente a rua que ligava o Porto à casa do capitão donatário, era a rua que ficava ao lado, mas é uma rua que tinha a mesma largura, uma rua que, tendo sido construída, desenhada no terreno nos fins do século XV, tem a mesma largura das ruas da Baixa de Lisboa. Portanto, era uma rua larga para uma cidade pequena, uma cidade nitidamente renascentista, e é aquela rua mais popular. E é naquela rua que nascem espontaneamente as primeiras fogueiras de São João. E a partir das fogueiras da noite de São João que nasce a festa. Vai-se desenvolvendo e hoje é uma festa de 10 dias que tem um cartaz taurino, tem uma feira taurina que é uma das mais conceituadas a nível nacional, tem um cartaz de música pop, música erudita também, e também música pimba para todos os gostos, graças a Deus, por azar meu, o palco da música pimba é mesmo em frente ao lugar onde habito, de forma que há tudo, e depois há a grande noite, que é a noite de São João, que é a noite das marchas, 30, 40, às vezes mais marchas, vindas sobretudo da Terceira, mas de São Jorge, de São Miguel e de outras ilhas, animam aquela noite. Depois tem as marchas infantis
depois tem uma série de acontecimentos que preenchem todos os dias, culturais. Eu diria que não reúne tantas pessoas como, digamos, a festa de São João no Porto. O Porto é o Porto, tem um milhão e tal de habitantes, mas o Porto é uma noite e é tudo muito espontâneo. Nós somos 10 dias e ao longo desses 10 dias somos talvez uma das festas onde se esgota mais a cerveja em Portugal. Mais do que tudo isso, aí o terceirense sente-se em casa. Aí nas festas do Santo Cristo, nas festas do Espírito Santo, nas festas da praia, que também são uma réplica quase, não são uma réplica, mas são um contraponto das festas sanjoaninas. Tem sobretudo uma feira gastronómica extraordinária. Mas Mas sente-se em casa porquê? Porque é a sua identidade que se expressa nestes dias? O terceirense é, por natureza, acolhedor. Não há nenhum lugar, penso, que eu conheça, em que há uma tourada à corda. A tourada de praça também é, mas não é... A tourada à corda que é muito terceirense. E nós temos a fama que são 4 touros que são corridos à corda. Não sofrem como se sofre como sofrem nas touradas de praça, que é quase mais uma brincadeira, mas tem uma escola... Podem sofrer as pessoas, não é? Sofrem mais as pessoas que os touros. E isso deixa de ser um desafio. É o único lugar no mundo onde você não conhece. Você encontra um amigo lá no arraial ou espaço onde corre o touro. Normalmente os homens estão no caminho, as senhoras estão nos muros, e o touro, um homem que é homem, tem que... Ali é quase um rito de iniciação. E é o único lugar no mundo, talvez, onde você encontra um amigo, uma pessoa que não conhece de parte nenhuma, faz amizade com ele, sabe-se lá porquê, porque ele deixou a carteira, caiu a carteira no chão, você encontrou a carteira, dão um aperto de mão, começam a conversar, vamos aqui à casa de um amigo meu e bebemos uma cerveja. Você que conheceu aquela pessoa há 10 minutos, entra em casa de uma pessoa que não conhece de parte nenhuma, abre o frigorífico, tira uma cerveja e não há problema nenhum com isso. Abre o frigorífico, uma pessoa completamente estranha. Este acolhimento das pessoas... Sentir-se em casa. Sim. É típico de um terceirense ter sempre uma mesa à sua frente, cheia de comida. É a forma de atrair amigos, de atrair pessoas, de conversar. Ainda há pouco tempo tivemos os bodos, tanto do Espírito Santo como a Trindade, que são o corolário das festas do Espírito Santo na Ilha Terceira. E, por exemplo, na Vila Nova, que é uma das freguesias, cerca de 20 e tal carros de bois rendados com uma coberta sobre eles, sobre a sebe, com favas escoadas, com tudo o que se come naquela altura. Parecem banquetas de uma feira, mas nada se vende. Tudo é dado. É esta generosidade, que é muito típica do povo da minha terra, que se manifesta também nas festas sanjoaninas. Nós sabemos, temos a arte de bem receber e gostamos da festa, gostamos de convívio, gostamos de sair à rua. Naquelas noites de São João, pouca gente dorme. Vêm as filarmónicas à cidade, vêm os cortejos etnográficos à cidade, vêm as crianças à cidade. Há uma noite para tudo e todas as noites se enchem. Há uma ligação religiosa, digamos assim, a São João. Uma ligação mítica quase, uma ligação quase de os açorianos vivem uma mitologia muito castiça, parece o tempo dos gregos antigos. Nós vivemos de cultos ancestrais, dos cultos de Espírito Santo que vêm da Idade Média e que nós mantivemos intacto até hoje. Nós conseguimos, e porque passámos 300 anos, 400 anos nas ilhas, quem ia para uma ilha ia uma vez na vida a outra ilha, até ao século XIX, século XX. E as tradições mantiveram-se de tal maneira lá que vem de tempos imemoriais. Nós já não sabemos certas coisas, de onde é a origem de certas coisas, o Espírito Santo, e também as festas sanjoaninas também têm... A dimensão religiosa acaba também por se traduzir nesse acolhimento, nessa proximidade. Sim, com todas as pessoas. Há sempre qualquer coisa de religioso no meio disto tudo, apesar de dizermos que as festas sanjoaninas são festas profanas, mas, por exemplo, nas marchas há sempre referências à divindade, à Nossa Senhora, a São João, aos santos populares, ao Espírito Santo. Pode não haver celebração ou procissão. Não há, e já houve essa tentativa de domesticar o Espírito Santo é selvagem, é o filho rebelde da Igreja, porque o padre faz um papel perfeitamente secundário. Quem é o verdadeiro, isto é sinodalidade pura, digamos assim, o verdadeiro grande senhor das festas, das celebrações litúrgicas, das festas, é o imperador, que é uma criança pobre, que é um velhinho pobre, que é uma pessoa doente, que mete a coroa na cabeça, a coroa do imperador na cabeça. O padre que preside a Eucaristia serve, coroa
como os papas coroavam os imperadores, como os bispos coroavam os reis. Mas a personagem principal era o rei, e é o imperador do Espírito Santo. Nas São Joaninas é o povo todo? É o povo todo. É a comunidade? O povo desta à rua. O povo desta à rua. Naquelas ruas, 30, 40 mil pessoas no dia das marchas. As marchas depois... O que é mais castiço é que as marchas vão desde as 9 da noite até às 3 da manhã. E a marcha vai correndo, depois vem a filarmónica atrás a tocar as modas da marcha, a marcha vai cantando e dançando, e atrás vem uma multidão de gente a dançar ao ritmo, de uma multidão de 50, 100 pessoas a dançar ao ritmo da marcha, sobretudo as últimas, já há cerveja quanto queira, nas goelas, e as pessoas já se divertem. Depois das marchas até às 8 da manhã, vamos saltar as fogueiras para a Rua de São João, fecha-se tudo, fogueiras altíssimas e toca... E claro que nós gravámos esta entrevista com o Padre Júlio Rocha antes de tudo isto acontecer, não é? Estamos agora a emitir no dia de São João, mas sobretudo para partilhar com quem nos vê e ouve este entusiasmo que transmite de forma muito natural em torno das festas de São João. Agradeço, muito obrigado, Padre Júlio, ter partilhado connosco e quem nos vê e boas festas de São João. Estas grandes celebrações que acontecem nas São Joaninas. Muito obrigado por ter estado no programa Eclésia neste dia de São João. Enfim, para termos uma expressão do que é a vivência das São Joaninas, no caso na Ilha Terceira, uma de tantas festas que acontecem nestes dias por todo o país. Caros luso-canadianos, preparamos-nos para celebrar o 158º aniversário da fundação do Canadá e este ano, de uma maneira muito particular, peço-vos que pensem bem em celebrar este grande país que nos tem acolhido ao longo dos anos. Eu vou organizar, como sempre, uma festa do Canadá aqui em Brossard-Saint-Lambert e todos aqueles que quiserem são convidados a participar no Grand Parc Urbain de Brossard no dia 1 de julho, a partir das 11 da manhã. Um grande obrigado e desejo-vos um ótimo dia do Canadá. Bonjour à tous et bonne fête nationale du Québec. Alors que le Québec tout entier se rassemble pour célébrer sa fête nationale, prenons un moment pour rendre hommage à cette culture unique et vibrante qui fait notre fierté. Nos traditions, nos valeurs, nos arts, tous ces éléments tissent l'âme de notre nation. Ils nous rassemblent génération après génération et donnent vie à une identité forte et enracinée. Au cœur de tout cela, il y a notre langue française, une langue vivante, riche et porteuse d'histoire, qui unit nos voix, exprime nos rêves et fait rayonner notre héritage. De ma famille à la vôtre, je vous souhaite une merveilleuse fête nationale du Québec remplie de joie, de sens et de solidarité. Bonne fête nationale du Québec et Saint-Jean-Baptiste à toutes et à tous. Bonjour tout le monde, ici Sonia Lacuenne-Olivier, votre députée de Chomedey à l'Assemblée nationale du Québec. Je vous souhaite une magnifique fête nationale du Québec. C'est l'occasion de célébrer notre culture, notre langue, notre fierté and what unites us as Quebecers. Ce 24 juin, ne manquez pas la fête à Chomedey. C'est la parade à 11h dans le stationnement de l'église Saint-Martin. Rejoignez-nous, on va s'amuser.
Viagens Algarve. Organiza excursão no outono à França com passagem por Espanha durante 14 dias. Primeiro destino, Cidade de Lourdes, mundialmente conhecida como importante lugar de peregrinação católica. Baiona, próximo destino, cidade turística e muito festivaleira. Situada na região basca, esta baía deslumbrante, conhecida pela sua beleza, arte e gastronomia, não esquecendo do famoso presunto. Terceiro destino, Catedral Santiago de Compostela, um dos santuários mais procurados a nível mundial. Bordeaux é o próximo destino, conhecido mundialmente como a capital do vinho e terra de Samuel Champlain. Último destino em Toulouse, conhecida pela Cidade Rosa, a construção das casas em tijolo de terracota. Não desperdice esta oportunidade. Voo direto, hotéis, refeições, visitas, autocarro e guia em português. Telefone agora 514-277-1934. Viagens Algarve. Viaja consigo. Intermarché Universal. Há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes. Especialista no corte de carne. Enchidos da casa. Queijos de Portugal. O maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos redimiu ao amor de Cristo. Muito boa tarde. Nós celebramos hoje a festa do Sagrado Coração de Jesus. É uma grande festa. Este quadro que temos aqui em frente
É o quadro que assinala que os portugueses deixaram como herança, que deve ser estimado, e todas as casas tinham um quadro destes, da primeira reunião que foi feita para decidir construir esta casa, 2 de abril de 1977. E, portanto, nós damos graças a Deus, lembramos por todas as intenções que colocamos hoje diante do altar, Rosa Macedo, pais e sogros, Fátima Jacinto Cordeiro, familiares defuntos Nelson e Rosa Silva, e todos aqueles que participaram nesta reunião de 2 de abril de 1977, onde foi decidido construir esta casa. Portanto, damos graças a Deus por todos estes irmãos que tomaram essa decisão e que nós no futuro saibamos honrar esta decisão, que já tem alguns anos, mas que continua atual, e foi feita debaixo da bênção, da proteção do Sagrado Coração de Jesus. E vamos então celebrar esta Eucaristia, pedir perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens programados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Infundi em nosso Senhor as virtudes e os sentimentos do coração do vosso Filho, para que, configurados à sua imagem, participemos nos frutos da redenção eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sei perfeito. Deus disse ainda a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, de geração em geração. Esta é a aliança que estabeleço contigo e com os teus descendentes e que deveis observar. Todos os homens serão circuncidados. Deus disse a Abraão: A Sarai, tua esposa, nunca mais lhe chamarás Sarai. O seu nome é Sara. Eu a abençoarei e por ela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela dará origem a nações. Dela sairão reis dos povos.
Abraão prostou-se com o rosto em terra e começou a rir, dizendo: Como pode nascer um filho a um homem de 100 anos? Como pode Sara, aos 90 anos, ser mãe? Abraão disse a Deus: Ao menos viva Ismael na vossa presença. Mas Deus respondeu-lhe: Não é isso. Sara, tua esposa, dar-te-á um filho e tu porás o nome de Isaías. Estabelecerei com ele a minha aliança, com uma aliança perpétua e com a sua descendência. Quanto a Ismael, também te ouvi. Eu o abençoarei e tornarei fecundo, e o farei multiplicar-se sem medida. Será pai de 12 chefes, e farei dele um grande povo. Mas estabelecerei a minha aliança com Isaías, que Sara dará à luz, por este mesmo tempo, no próximo ano. Quando acabou de falar, Deus retirou-se de junto de Abraão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Será abençoado o nome que teme o Senhor. Será abençoado o homem que teme o Senhor. Feliz de ti que temes o Senhor e andas nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos. Serás feliz e tudo te correrá bem. Será abençoado o homem que teme o Senhor. Tua esposa será como videira fecunda no íntimo do teu lar. Teus filhos serão como ramos de oliveira ao redor da tua mesa. Será abençoado o homem que teme o Senhor. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor. Vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descer Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. Veio então prostrar-se diante dele um leproso, que lhe disse: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão e tocou-o, dizendo: Eu quero, fica curado. E imediatamente ficou curado da lepra. Disse-lhe Jesus: Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, para que lhes sirva de testemunho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma saudação para quem nos acompanha em casa, de modo particular os doentes. Eu repito o quadro que temos diante do altar e que todas as famílias dos portugueses tinham em casa e que muitas famílias se têm desfeito deles. É um sinal da consagração, da decisão de fazer esta casa, que foi no dia, está ali escrito, no dia 2 de abril de 1977, que os portugueses se reuniram e decidiram. E aí começou o processo todo, como nós sabemos, e que tem significado tanto amor. Saúdo os doentes que estão em casa, que certamente se lembram desta data, e muitos de vós que estáis aqui. E também saúdo a família do Rodrigo e amigos que estão aqui, para se alegrar com o seu sucesso destes anos todos da universidade. Eu sou daqueles que penso que há mais lusos, há mais
lusos, que é o povo original de Portugal no Brasil, do que em Portugal. Portanto, é assim que eu penso. E há muita gente, há muito mais lusos no Brasil do que em Portugal. Nós somos 10 milhões em Portugal e no Brasil são 200 e tantos, e não sei como é a percentagem dos descendentes dos lusos, não é dos portugueses. Ser português é uma coisa, ser luso é outra. E, portanto, eu sou dos que penso assim, e tenho pena, muita pena, que nós estejamos a perder as nossas raízes, os nossos alicerces. Ultimamente, não sei como é que é no Brasil, mas em Portugal fala-se demais da traição dos políticos. Vivemos sufocados debaixo de um conceito de traição. E, portanto, é um sentimento. E o interessante é que é mais as gerações novas, não é bem os mais velhos. E vive-se debaixo dessa percepção, traição à nossa história, traição aos nossos valores. E o Sagrado Coração de Jesus é um desses valores. Nós herdamos a devoção do Sagrado Coração de Jesus à França. A França é um grande país, a sua cultura, a sua fidelidade. O Sagrado Coração de Jesus, já na Sagrada Escritura, vem a referência ao amor. As religiões politeístas, portanto, há dois tipos de religiões no mundo, monoteístas e politeístas, que são duas palavras gregas. Poli, muitos, e mono, um. E as religiões monoteístas do mundo consideram os católicos a religião do coração. E é assim que somos conhecidos, a religião do coração. Por todo o fundamento da nossa fé, da nossa vida, assenta no coração, no amor. Tudo fala de amor. E o próprio Jesus nos disse: interessa pouco as tuas palavras, o que importa é ter as tuas ações. Os outros têm que ver as tuas ações e ver o amor nas tuas ações. O coração é um símbolo. Até os mais jovens, quando desenham muitas vezes um coração para assinalar o seu amor, na puberdade, na adolescência, fazem-se uns corações que às vezes até incomodam aí nas paredes, incomodam um bocadinho para quem não está englobado naquele esquema. E o amor, o coração, é o símbolo do amor. E a devoção ao Sagrado Coração encontra os fundamentos no amor de Deus revelado em Cristo, especialmente na paixão e na morte. Já muito antigo, Matilde de Magdeburgo, que é uma santa alemã, mística, dos primeiros séculos, 7º, 8º, falava desta devoção do Sagrado Coração de Jesus. O beato Henrique Suso já cultivava a devoção ao Sagrado Coração de Jesus na Idade Média. O santo São Eudes, que nós na nossa cultura portuguesa, na nossa cultura luso, que é preferível de falar assim, não é muito conhecido. São João Eudes foi o primeiro a celebrar a festa do Sagrado Coração de Jesus no ano 1672. E depois houve as revelações a Santa Margarida de Maria Alacoque, que teve essas revelações em que viu, porque é uma mística, teve a graça de ver o Sagrado Coração de Jesus envolto em chamas e espinhos, e uma ferida e uma cruz. Jesus pediu a Santa Margarida a devoção ao seu Sagrado Coração, para que fosse propagado pelo mundo e fosse celebrada a primeira sexta-feira após
na segunda sexta-feira após a quinta-feira do Corpo de Cristo. E o Papa Pio IX introduziu a festa do Sagrado Coração de Jesus em 1856. O Papa Leão XIII, a pedido da Beata Maria do Divino Sagrado Coração, consagrou o mundo ao coração de Jesus. E esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma grande devoção, e nós pedimos ao Senhor que nos faça fiéis ao coração. A França, todos estes eram franceses, os santos, os grandes devotos do Sagrado Coração de Jesus, que se empenharam a difundir esta devoção pelo mundo, eram franceses. Em França, em Paris, há duas grandes referências, a Notre-Dame, a Nossa Senhora, e o Sacré-Cœur, no monte, e portanto que é um testemunho, o Sacré-Cœur é um testemunho do amor do povo francês ao Sagrado Coração de Jesus. Nós rezamos, eu gosto muito de falar e devemos falar da França, porque a França está subjugada aos corsários, e nós temos que rezar que a França se liberte de tudo aquilo que nós somos vítimas disso. Em Portugal a República, no Brasil a República, tudo vem da França, tudo vem da influência francesa, e temos que rezar para que o Sagrado Coração de Jesus nos ilumine, nos dê força, nos dê ânimo. Os corsários, o mundo de hoje não fala muito dos corsários. Os corsários é os habitantes de uma ilha do Mediterrâneo chamada Córcega, que ainda está lá hoje. E os corsários, na antiguidade, assimilaram tudo o que era bandido do Mediterrâneo. Árabes, judeus, tudo veio para a ilha de Córcega, e iam fazer assaltos, umas vezes a Itália, outras vezes a Espanha, outras vezes aquilo que é hoje França, com barcos, e depois fugiam para a Córcega e gritavam muito, faziam o próprio padroeiro de Lisboa, São Vicente, foi perseguido pelos córcegos até à costa de São Vicente, no Algarve, onde uma família de pescadores escondeu as relíquias de São Vicente, que era um mártir, um diácono de Valência, de Espanha, e os pescadores no século VIII, tiveram que esconder o corpo de São Vicente nas costas do Algarve, na costa de Vicentina, onde está uma capela hoje. E quando Dom Afonso Henriques conquistou Portugal, os pescadores do Algarve tinham transmitido aos filhos onde estava o corpo de São Vicente. E foram lá buscá-lo e trouxeram-no para Lisboa e tornaram-no o padroeiro de Lisboa. O principal é São Vicente, não é Santo António, que nasceu em Lisboa. E todo o percurso do corpo de São Vicente foi acompanhado por corvos. Os barcos foi acompanhado do Algarve até Lisboa por corvos. É por isso que a bandeira de Lisboa tem corvos. Às vezes algumas pessoas não sabem porquê, o que é que estão ali a fazer aqueles corvos. São os corvos que acompanharam o corpo de São Vicente. Portanto, o Sagrado Coração de Jesus, que nos liberte e que nos dê força para que a França se liberte, e certamente quando a França se libertar, Deus queira que não seja através da guerra, quando a França se libertar, certamente o nosso Ocidente também se libertará. Seja louvado nosso Jesus Cristo.
Irmãs e irmãos, a narração deste milagre de Jesus manifesta o seu poder e o valor da fé daquele leproso. Rezemos ao Pai por todos os que sofrem, dizendo: curai, Senhor, os males do mundo. Curai, Senhor, os males do mundo. Pelos bispos chineses clandestinos, cuja fidelidade ao Papa lhes custa muito sofrimento, para que a oração da Igreja lhes dê coragem, oramos. Curai, Senhor, os males do mundo. Pelos que trabalham no campo da saúde, em especial no meio dos leprosos, para que a alegria do bem que fazem os anime, oramos. Curai, Senhor, os males do mundo. Pelos judeus, cristãos e muçulmanos que reconheceram Abraão como antepassado comum, para que andem na presença de Deus e sejam santos, oramos. Curai, Senhor, os males do mundo. Pelos casais que recebem o dom de um filho, quando já não havia esperança de o vir a ter, para que o agradeçam e ofereçam desde a vida, oramos. Curai, Senhor, os males do mundo. Pelos doentes graves desta comunidade paroquial, para que encontrem na fé a força e a coragem, e junto de nós muito apoio e amizade, oramos. Curai, Senhor, os males do mundo. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do Senhor, para nosso reino e para a salvação da Igreja. Oremos. Deus Pai de misericórdia, que nos amaste com um amor infinito e nos deste com inefável bondade o vosso Filho unigênito, fazei que em perfeita união com Ele vos ofereçamos uma oblação digna da vossa glória, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade celebramos a sua morte, com fé viva proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o nome do Senhor, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Leão XIV, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia: Rosa Macedo, pais e sogros, Fátima e Jacinto Cordeiro, familiares defuntos Nelson e Rosa Silva, e também todos aqueles que estiveram presentes na decisão da construção da nossa igreja, do nosso centro, e todos aqueles que colaboraram com este sonho que se tornou, que ao longo dos tempos, nestes anos todos, se tornou uma realidade. Que da vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor de Cristo nos uniu, Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso digno, cremos na palavra, mas não a palavra que salva.
Oremos. Pela participação neste sacramento do vosso amor, concedei, Deus de bondade, que, configurados com Cristo na terra, mereçamos participar na sua glória no céu. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós celebramos hoje o Sagrado Coração de Jesus, temos aqui o quadro, e honramos todos aqueles que nos transmitiram esta devoção. Mas o Sagrado Coração de Jesus é sempre celebrado na segunda, sexta-feira, depois da quinta-feira do Corpo de Deus. Mas se não fosse o Sagrado Coração de Jesus, hoje era dia de São Cirilo de Alexandria, um padre da Igreja, estrondoso, que nunca podemos esquecer, que escreveu assim sobre Maria: muito me admira que haja quem duvide se efetivamente a Virgem Santíssima deve ser chamada Mãe de Deus. Isto no século V. Na verdade, se nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, por que motivo é que a Virgem Santíssima que o deu à luz não há de ser chamada Mãe de Deus? Este texto, São Cirilo de Alexandria, que nasceu no ano 390, viveu no século V, deixou-nos este texto, que é muito bonito todo, e que nos honra, nós que somos um povo mariano, um povo dedicado a Maria. Na nossa história, Maria sempre esteve presente, e não nos podemos esquecer que quando se deu a proclamação das bulas de Lutero na Alemanha, apareceu em Espanha Nossa Senhora do Pilar, mas quando começou a maçonaria, 200 anos depois,
1717, Nossa Senhora da Aparecida no Brasil. Nossa Senhora da Aparecida no Brasil. E depois, em 1919, 200 anos, quando começou o comunismo, em Fátima, Nossa Senhora. Estas palavras que vêm do século V de São Cirilo de Alexandria estão atuais. 1517, Nossa Senhora do Pilar, Espanha, também fazemos parte. A maçonaria, que foi no ano que assinaram o contrato da maçonaria em Inglaterra, os pedreiros da Basílica de São Paulo, Nossa Senhora Aparecida no Brasil, e depois, 200 anos depois, Nossa Senhora de Fátima. Desejo-vos um bom dia do Sagrado Coração de Jesus e que o Senhor nos inunde com o seu amor, com a sua bondade, e que sejamos testemunhas desse amor onde quer que estejamos, nos serviços mais humildes, ou o serviço do autor, como o Rodrigo, que é doutor, e que deve honrar através da sua vida, e que nós damos graças a Deus por isso. Portanto, seja onde quer que sejamos, que saibamos honrar o Sagrado Coração de Jesus. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.
tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata. Yeah.